Eu vou ser sincero com vocês, eu relutei para pregar isso aqui, tá? E não foi, como a gente sempre fala, não foi um momento de estudo, 1 hora, 2 horas, não. A minha filha entrou no quarto hoje, ela falou: pai, por que tu tá rindo? Eu falei: filho, eu tô rindo de nervoso, filha. Mas por que, pai? Pelo que eu vou pregar hoje. Eu sei que é um sermão que a igreja já está acostumada a ouvir, mas isso me dói. Isso aqui realmente me dói, porque tem muitas pessoas que se enquadram nisso aqui. O que eu vou pregar hoje, tem alguém ainda que quer se retirar? Todos querem ouvir? Tem certeza? A oportunidade é agora. Assim como muitos vão assistir no YouTube, a oportunidade é agora. Querem escutar mesmo? Escutar a verdade? Eu estou em cima do altar e eu falei na minha oração, tanto em casa quanto aqui nas 6h30 aqui que a gente estava orando. Se o que eu pregar é mentira, que Deus me condene ao inferno. Se o que eu pregar aqui é mentira, que Deus me condene ao inferno. Agora, se o que eu pregar aqui é verdade, se você não se converter, meu camarada, depois do que a gente vai falar hoje, o que resta para você no último dia é juízo. A palavra mesmo fala sobre isso. Então ouça, escreva o que o pastor vai pregar, porque se você acha assim que o pastor está pregando é mentira, tenha liberdade para subir ao altar e poder chegar diante de toda a igreja e dizer: o que o pastor está pregando é mentira. Eu dou essa liberdade para todo mundo. Agora, se o que eu estou pregando é verdade, cuidado, porque como eu falo, hoje eu estava tão preocupado, porque tem muitas pessoas que se enquadram no que a gente vai pregar aqui agora. Isaías, capítulo 66, eu vou ler todo o capítulo, por favor, presta atenção, não deixa ninguém tirar a sua atenção, porque esse sermão é de suma importância para você, tanto você que está com um pé na igreja, outro pé no mundo, quanto você que está frio na igreja. Olha o que a Bíblia fala em Isaías 66, o cabeçalho diz assim: excluídos da Nova Jerusalém os que praticam falsa religião. Olha para cá um minutinho. Esse cabeçalho aqui dá alusão para onde? Para o Velho Testamento ou para as coisas que hão de acontecer? Por quê? Está falando aonde? Da Nova Jerusalém, o novo céu e a nova. Então, o que Isaías está proferindo aqui não é algo que iria acontecer no Velho Testamento. É algo que vai acontecer ainda na nossa era, na nossa geração. Isso daqui é atual, é o que vai acontecer. Olha o que ele fala aqui. Isaías 66. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez todas as coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para qual eu olharei é esse, o aflito e abatido de espírito, e quem treme da minha palavra. O que imola um boi é como o que comete um homicídio. O que sacrifica um cordeiro é como o que quebra o pescoço a um cão. O que oferece uma oblação, como o que oferece sangue de porco. O que queima incenso, como o que bendiz a um ídolo. Como essas coisas escolheram seus próprios caminhos, e a sua alma se deleita nas suas abominações. Versículo 4. Assim eu lhe escolherei o infortúnio, e farei vir sobre eles o que eles temem. Porque clamei e ninguém respondeu. Deus falando. Falei e não escutaram, mas fizeram o que era mal perante mim, e escolheram aquilo em que eu não tinha prazer. Versículo 5. Ouve a palavra do Senhor, vós o que temeis, vossos irmãos que vos aborrecem e que para longe vos lançam por causa do vosso amor ao meu nome, e o que dizem: mostre o Senhor e a sua glória, para que vejamos a vossa alegria. Esses serão confundidos. Versículo 6. Voz de grande tumulto virá na cidade, voz do templo, voz do Senhor, que dá o pago aos seus inimigos. Antes que estivessem de parto, deu à luz, antes que lhe viessem as dores.
nasceu-lhe um menino. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode acaso nascer uma terra num só dia, ou nascer uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viessem as dores, deu à luz a seus filhos. Acaso farei eu abrir a madre e não farei nascer? Diz o Senhor. Acaso eu que faço nascer e fechar a madre? Diz o teu Deus. Olha só. Regozijai-vos juntamente com Jerusalém, e alegrai-vos por ela, vós todos o que amais. Exultai com ela, todos que por ela pranteastes, para que mameis e vos farteis dos peitos de suas consolações, para que sugueis e vos deleiteis com a abundância da sua glória. Porque assim diz o Senhor: eis que estenderei sobre ela a paz como um rio, e a glória das nações como uma torrente que transborda. Então mamareis como uma torrente, então mamareis nos braços, vos trarão, e sobre os joelhos vos acalentarão. Como alguém a quem a sua mãe consola, assim eu vos consolarei. E em Jerusalém vós sereis consolados. Versículo 14. Vós o que vereis, e o vosso coração se regozijará, e os vossos ossos revigorarão como a erva tenra. Então o poder do Senhor será notório aos seus servos, e ele se indignará contra os seus inimigos. Versículo 15, parte principal agora. Porque eis que o Senhor virá em fogo, e os seus carros como um torvelinho, para tornar a sua ira em furor, e a sua repreensão em chamas de fogo. Porque com fogo e com a sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne, e serão muitos os mortos da parte do Senhor, os que se santificam e se purificam para entrarem nos jardins após a deusa que está no meio, que comem carne de porco, coisas abomináveis, e ratos serão consumidos, diz o Senhor. Porque conheço as suas obras, os seus pensamentos, e venho para juntar todas as nações e línguas. Elas virão e contemplarão a minha glória. Porém entre eles um sinal, e alguns dos que foram salvos enviarei às nações, a Tarsis, a Pul e a Lute, que atiram com o arco, a Tubal e a Javã, até as terras do mar mais remotas, que jamais ouviram falar de mim, nem viram a minha glória. Eles anunciarão entre as nações a minha glória. Olha só. Trarão todos os vossos irmãos entre todas as nações, por oferta ao Senhor, sobre cavalos em literais, e sobre mulas e dromedários, ao meu santo monte, a Jerusalém, diz o Senhor. Como quando os filhos de Israel trazem as suas ofertas de manjar em vaso puro à casa do Senhor, também deles tomarei alguns para sacerdotes e para levitas, diz o Senhor. Porque como os novos céus, como está dando alusão ao Apocalipse, capítulo 20 e diante, e a nova terra que hei de fazer, estarão diante de mim, diz o Senhor. Assim há de estar a vossa posteridade e vosso nome. E será que de uma festa de lua nova, a outra de um sábado, a outra virá toda a carne, e adorar perante mim, diz o Senhor. Eles sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a carne. Eu li tudo para você entender que esse é o último capítulo de Isaías. Isaías, um profeta messiânico. O que é um profeta messiânico? Isaías foi o único profeta do Velho Testamento que teve revelações de Jesus Cristo. Foi conhecido como profeta messiânico. Claro que o Velho Testamento ele é todo voltado para Cristo, é sombra de coisas que hão de acontecer. Isaías capítulo 66, dá alusão para Apocalipse, capítulo 21, 22 em diante, que fala do novo céu e da nova terra, a nova Jerusalém, que descia adornada do céu. Isaías 66, então, é a alusão de Apocalipse, das coisas que hão de... das coisas que hão de acontecer. Olha para cá um minutinho. No livro de Isaías, principalmente no capítulo 65 e o capítulo 66, é o horror que relata sobre a narrativa dos acontecimentos dos últimos dias. E esses acontecimentos, eles não serão sinais externos,
Por exemplo, como na natureza, assim como mostra Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, ele fala dos acontecimentos que vão anteceder a volta de Jesus. Haveria guerras e rumores de guerras. As estrelas cairiam do seu firmamento, fomes, pestes e etc e tal. Isaías 66, ele não revela sobre os acontecimentos externos do que hão de acontecer, mas Isaías 66, ele revela o que Deus vai fazer com aqueles que fazem adoração falsa no santuário, dentro do templo. A condenação de Isaías 66 é a condenação que há de acontecer por aqueles que praticam falsa religião. O que é uma falsa religião, pastor? É o que eu vou falar para você daqui a pouco. O cabeçalho de Isaías, capítulo 66, ele é um pavor para a religiosidade, como está escrito na versão Almeida Revista Atualizada. Diz que são excluídos da Nova Jerusalém aqueles que praticam falsa religião, ou na nova tradução da linguagem de hoje, que diz: a religião falsa, ela é condenada. E através desses textos, a gente pode observar que isso é uma profecia não para o dia do exílio, não é uma profecia que se remeteu praticamente ao holocausto, mas sim se refere para os dias em que muitos serão pegos de surpresa, como está escrito em Mateus 24, 36, que diz: mas a respeito daquele dia, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim, nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles não perceberam, senão quando veio o dilúvio e matou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Quem que fala isso? A palavra. O que vai anteceder a vinda de Jesus? Será como nos dias de Noé: comiam, bebiam, casavam-se e davam em casamento. As pessoas se deleitam nos seus pecados. Como disse Jó: o homem bebe do pecado como se bebe de um copo de água. O que vai anteceder a volta de Jesus? Os acontecimentos, principalmente a apostasia, o abandono da fé. As pessoas se desviarão do caminho da verdade. Jesus continua falando: então 2 estarão no campo, um será tomado e outro levado, deixado. Ou seja, 2 estarão moendo o moinho, uma vai ser deixada e a outra vai ser tomada. Jesus continua dizendo, portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o Senhor. Mas considerai isso, que se o pai de família soubesse a hora que o ladrão viesse para mim na sua casa, ele estaria preparado, ele vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Amém, pessoal? Estão prestando atenção? Ou seja, por isso Jesus continua falando: ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Ele vai voltar no momento que vocês não perceberem. Jesus vai voltar no momento que as pessoas estiverem atarefadas. Um momento que as pessoas estiverem: pastor, é aquela loucura, preciso trabalhar, preciso fazer a minha vida, preciso ganhar dinheiro, pastor, e as pessoas estão esquecendo do seu lado espiritual. Então Jesus vai voltar ao momento em que a maioria das pessoas estarão despercebidas, vão ser pego de surpresa. A falsa religião será a grande culpada pela condenação de muitos, pois eles reteram o verdadeiro evangelho, apenas apresentaram o evangelho profano. O evangelho profano, ou seja, o evangelho do bem-estar, o evangelho das boas obras, o evangelho da cura, o evangelho da prosperidade, que é uma maldição criada pelo diabo. Evangelhos que fazem pessoas sentarem na cadeira e desejarem exclusivamente isso, somente isso. Olha as igrejas corrompidas.
Se você analisar, e a gente sempre fala isso, que se Cristo saísse de muitas igrejas, tudo vai continuar da mesma forma, da mesma maneira, porque não tem mais Cristo. Igreja que prega prosperidade, igreja que faz campanha de cura, de libertação, não é igreja de Cristo. E eu provo para você na palavra. Se você faz parte do ministério desse, a Bíblia diz que você não é inocente, você é culpado. Vou chegar lá. A falsa religião será grande culpada pela condenação de muitos. Eles te oferecem tudo, principalmente aquilo que o homem deseja, mas eles não oferecem o principal, uma cruz. Não te oferecem a cruz. Primeiro sermão de Jesus, quando ele ensina a multidão: vocês querem me seguir? Vocês querem ser meu discípulo? Vocês querem realmente seguir a mim? Vocês têm que fazer o quê? Tomar o quê? Ele não falou para você sentar que ele vai te dar ele vai pregar sobre ali como você deve ser uma pessoa que entrou pobre na igreja e saiu. Fazer a campanha do envelope do dízimo. Você vai sair daqui e vai arrebentar. Jesus fala assim: vocês querem vir após mim? Vocês têm que negar a si mesmo. Vocês têm que tomar a cruz de vocês. A cruz não representa a vida. A cruz representa morte. A cruz representa morte. Qual que é o símbolo do cristianismo? Uma cruz. Por quê? Porque Paulo falou assim, que o Cristo que a gente deve pregar é o Cristo... ele não fala ressuscitado? Crucificado. Esse crucificado. Paulo não fala assim: vocês devem pregar o Cristo que se ascendeu aos céus, recebeu glória e é o dono do ouro e da prata, e vocês vão sair daqui para fazer a diferença. Não. O Cristo que vocês devem pregar é o Cristo crucificado. Paulo fala isso. Por quê? Porque nós temos que entrar na igreja sabendo de uma coisa: que nós não entramos para ganhar, nós entramos para perder. Nós não entramos para sair bem sucedido. Nós entramos para sair, como disse Paulo, como a escória do mundo. O que é escória? Lixão. Paulo diz que nós somos o lixão do mundo. O que Isaías fala? As nossas obras é como trapo de imundícia. Eu falei aqui muitas vezes, vou falar mais uma vez, pelas pessoas que estão pela primeira vez, um mês na igreja ainda não sabem. Isaías falavam assim: as mulheres passavam no deserto, estavam menstruadas, estavam com um tacho de pano nas suas partes íntimas, sangrando, menstruada. Elas tiravam aquilo ali cheirando mal, jogavam no latão do lixo. Isaías falou assim: tá vendo aquilo ali? Tá vendo aquele lixão cheio de pano sujo? Assim é a obra de vocês. Vocês são semelhantes a isso. O original fala isso. As nossas obras são como trapos de menstruação. Aí eu falo para vocês: o que é o homem diante de Deus? Quem é aquele que poderá entrar dentro da igreja e requerer alguma coisa de Deus? Davi mesmo falou: o que darei eu a ti, Senhor, por todos os benefícios que tens me dado, se tudo o que eu tenho vem de ti. Tudo que nós temos vem de quem? Vem dele. E o que nós poderemos oferecer para ele? Romanos mesmo fala: não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus, não há quem entenda, todos se tornaram inúteis. Romanos diz: todos se tornaram, Romanos capítulo 3, se tornaram inúteis, um por um. Todos se extraviaram e carecem e necessitam da misericórdia de Deus. Da misericórdia de Deus. Ou seja, o evangelho da autorrealização, eles te oferecem tudo que satisfaz o seu coração, menos o que está escrito em Tiago capítulo 4, versículo 9, que diz: afligi-vos, lamentai-vos, chorai-vos, converta-se o vosso riso em tristeza, ou seja, converta o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Aí as pessoas cantam aquela canção: onde Jesus mora não há tristeza, não há dor, não há choro, aleluias, glória a Deus. O que Tiago 4,9 fala?
converta a alegria de vocês em tristeza, o riso de vocês em pranto. Chorai-vos, afligi-vos. Vocês entram na igreja para quê? Pastor, eu entro para sair bem. Não, você tem que entrar para sair daqui com a cara no chão, falando constantemente: miserável homem que sou, quem poderá me livrar do corpo dessa morte? Mas eu dou graças a Deus por Jesus Cristo. Paulo fala isso. Teve uma mulher que falou para mim assim: pastor, eu gosto de entrar na igreja e sair de lá se sentindo um lixo. Eu falei: a senhora está certa, tem que ser assim mesmo. Tem que sair da igreja se sentindo, como disse Paulo, a escória do mundo. Jesus mesmo alertou em Mateus 23:13: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês não entram, impeço para que outros também entram. Vocês não entram e impeçam para que outros também. Pastor, o meu pastor lá de outra igreja, eu sento lá, eu gosto dele. Se ele está pregando mentira, o problema é dele. Mateus 23:13 diz o quê? Eles não entram, vocês não entram, impeçam para que outros também entram. Pastor, mas se aí ele está fazendo coisa errada, o problema é... Não. Está vendo a falta de espiritualidade na vida daqueles que conhecem a palavra? A Bíblia diz assim: o meu povo não sabe discernir o santo do profano, não sabe discernir o justo do injusto, não sabe. O povo de Deus não sabe discernir isso. Jesus continua falando: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e fazeis orações longas, por isso sofrereis juízo muito mais severo. A Bíblia diz que vai vir um juízo muito mais severo para aqueles que ensinam. Tiago capítulo 3 e diante também fala isso. Muitos de vós não deveriam desejar ser mestre na igreja, porque duro juízo virá para aqueles que ensinam. Eu vou ser muito mais condenado do que vocês. Os fariseus faziam isso, ensinavam mentira. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito. E uma vez fazendo isso, vocês se tornam 2 vezes mais filhos do inferno. Não sou eu que falo isso, é só você ler Mateus 23:13 em diante. O significado de prosélito, o que é, pastor? É aquele que se converteu a uma religião ou uma seita pagã. Se você faz parte da igreja da prosperidade, você está em conformidade com o prosélito. Você se adequou a uma religião pagã. Se você senta para ouvir a teologia da prosperidade, a teologia da cura, a teologia da libertação, como foi criada por um certo teólogo chamado Gustavo Gutierrez, se eu não me engano, um peruano, que olhou a necessidade e a causa da pessoa e tentou pensar assim: peraí, a pessoa está com problema, vamos fazer uma oração que tudo resolve. Eles nunca olham a causa do problema, nunca olham por que a pessoa está desse jeito. Meu camarada, se você olhar a palavra de Deus, a Bíblia diz assim: prepara-te, ó Israel, para se encontrar com teu Deus. Se ele manda a gente preparar, você sabe que a caminhada de um cristão constantemente, todo dia é uma guerra. A gente fala isso até para os salvos, para a gente permanecer de pé não é fácil. E não é uma oração que vai trazer libertação para você. Não é eu botar a mão na sua cabeça que numa oração que o pastor fizer, tá tudo bem, pode ir para casa, já está abençoado, Deus é com ela. Pode fazer a diferença, não, pessoal. Pensa comigo, uma pessoa que está toda suja, não é apenas um pano que eu possa limpá-lo. Tem que lavar, esfregar. A Bíblia mesmo diz que nós somos lavados com o sabão do lavandeiro. É com sabão, é com água espiritual. Água jorrada do trono de Deus. Ou seja, hoje em dia, a maioria dos pastores estão se adaptando ao mundo egocêntrico, à teologia do ego, sempre criando coisas novas para atrair os homens. Estão criando métodos carnais para atrair pessoas carnais. Qual que é a febre hoje das igrejas? Chuta aí.
A febre das igrejas. Pintar as paredes de preto. Eu falei que eu fui visitar uma igreja aqui na frente, aqui. Saindo aqui, entra à esquerda lá. Os camaradas estavam jogando futebol em cima do altar. Aí o Guilherme me mandou uma foto. Eu não acreditei. Não era mais futebol, agora era vôlei no altar. É mentira, Guilherme? Olha o que estão fazendo na casa de Deus. Tem igreja em São Paulo, não só em São Paulo, mas eu estava vendo uma em São Paulo. A igreja é gigante, ela é maior que esse terreno inteiro. A igreja dentro tem Habib's, tem McDonald's, tem ali o caixa do banco. Olha o que eles estão fazendo com a igreja. Por isso que eu digo, se Cristo saísse de muitas igrejas, tudo vai continuar da mesma forma, da mesma maneira. Então, estão criando métodos carnais para atrair pessoas carnais. Se você está doente, você precisa de cura. Eu consigo encher essa igreja aqui rapidinho, em menos de mês. Rapidinho. Se eu pedir para você levantar, fechar os olhos, apaga as luzes, o rodeio começa. Oração forte, manifesta demônio. Eu coloco o demônio aqui na minha frente. Eu faço ele falar o que eu quero. O que eu quiser ele fala. Eu faço ele me ver como um homem de Deus. Eu faço ele dizer assim, nesse eu não posso tocar. Eu faço ele falar assim, aqui tem gente doente, mas eu vou falar assim, eu vou botar a mão na cabeça dela, vai ser curada, demônio, quer ver? Aí ele berra, faz o escândalo dele, faz o teatro e tudo certo. E as pessoas vão ver que a igreja é de Deus, que o pastor é de Deus. Enquanto muitos pastores que colocam a mão no demônio são os próprios demônios. O próprio diabo encarnado neles. Pastor, mas como que o diabo obedece? Claro que vai obedecer. Você acha que o diabo vai falar assim, esse aqui está na minha mão, ele é meu, para que a igreja, vamos todo mundo embora, o cara é do diabo. Eles querem fazer justo aquilo que eu acabei de ler. Eles não entram e quem ouve também não entra. É muito fácil eu encher uma igreja. Agora prega o evangelho. Olha para a igreja. Olha todas as igrejas que têm compromisso com a verdade. São vazias. Não enche. As pessoas saem de lá com fogo nos olhos. Não suportam a verdade. Não suportam. Então eles queriam algo para atrair as pessoas. Estão mostrando um evangelho simplificado e ralo. Um evangelho que atrai a massa e não um evangelho de renúncia. E muitos estão perdendo pelo que estão oferecendo. Muitos estão se perdendo. Isaías capítulo 5, versículo 13 diz que o meu povo foi levado ao cativo porque lhe faltou conhecimento. Oséias capítulo 4, versículo 6 diz: o meu povo está sendo destruído. Está sendo o quê? Deus fala através da boca de Oséias capítulo 4, 6. O meu povo está sendo destruído porque lhe faltou conhecimento. Deus fala, porque tu, ó sacerdote, rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de ti e dos teus filhos. Por que o povo está sofrendo? Falta de conhecimento. Por que o povo está padecendo? Falta de... Por que o povo está sendo destruído? Falta de conhecimento. Falta de entendimento da palavra. Por que as pessoas entram em igrejas e saem piores? Falta de conhecimento. Não conhece, Paulo. Deus falou assim, e tu, ó sacerdote, rejeitaste o meu conhecimento, eu também te rejeitarei. Eu também vou te rejeitar. E Oséias mostra... Os sacerdotes estavam ensinando um outro evangelho. E por isso que tanto eles quanto o povo estavam sendo destruídos. Por isso que eu falo. O pastor está pregando. É um homem de Deus. Quero ver quando eu vejo. Graças a Deus, eu acho que o meu povo não, né? Senão, como diz o ditado, a baiana vai rodar. Compartilhar pregaçõezinha daquele mimado do David Leonardo. Daquele Brunetti lá, o Tiago Brunetti. As pessoas gostam de ouvir um camaradinha sentado num banquinho. Meus lindos,
Deus te abençoe, você é lindo, vai ser o ano da sua vitória. E as pessoas aplaudem, as pessoas gostam de ouvir aquilo. E é cheio de pessoas. E um ingresso para você ver um camarada usado pelo diabo, 300 e poucos reais. 300 e poucos, um ingresso. Eles não pregam isso aqui. Eu duvido pessoas aqui dentro agora. Levanta a mão se é verdade. Ou se é mentira, na verdade. Se você já ouviu algum pastor contemporâneo pregar isso que eu estou pregando. Pastor, eu já fui lá na igreja da prosperidade. Eles falaram sobre isso aí. Eu duvido. Eles não conseguem. Sabe por quê? Vai esvaziar. As pessoas não querem isso. As pessoas não querem evangelho de renúncia. As pessoas não querem evangelho que rasga a carne. As pessoas não querem o evangelho de abnegação. Não, elas querem ouvir que vocês são os queridinhos de Jesus. Vocês são ouro puro de Ofir. Elas querem ouvir isso. Eles querem ouvir que você nasceu para vencer. É isso que eles querem ouvir. Não, pastor, hoje nós estamos em outro evangelho. Não, a Bíblia diz que Deus é um Deus irado, está irado para sempre. Deus é um justo juiz, um Deus que se ira todos os dias. Salmo fala sobre isso. Isaías capítulo 1, 18. A Bíblia diz assim, isso aqui é muito, eu vou ler para você entender. Isaías 1, 18. E muitos pastores não pregam o contexto dela, né? Vinde, pois, e arrezoemos, diz o Senhor, ainda que o vosso pecado seja como escarlata, se tornará branco como a neve, ainda que seja vermelho como o carmesim, se tornará branco como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. E se fordes rebelde, Deus vai te entender. Não está escrito isso? Está escrito o quê? Sereis devorados eles não pregam isso. Mas nem a pau. Eles só pregam, se você quiser ouvir a voz do Senhor, você vai comer o melhor dessa terra. E se eu for rebelde, pastor? Sereis devorado E o que diz depois? Assim a boca do Senhor o disse. Quem que falou? O Senhor está falando isso. Por isso que a palavra também fala em Lucas 12, 54. Quando vocês olharem e aparecer uma nuvem do poente, logo vocês dizem, vem chuva, e assim acontece. Quando vocês verem um vento soprar, vento do sul, vocês dizem, haverá calor, e assim acontece. Lucas 12, 54 fala isso. Hipócritas, vocês sabem discernir os aspectos da terra e do céu, entretanto vocês não sabem discernir esta época, e por que não julgais também vós mesmo o que é justo? Jesus está falando assim, vocês sabem discernir os tempos? Sabe quando vai chover? Sabe quando vai dar sol? Pastor, tem uma nuvem vindo lá longe, vai chover, e acontece. Pastor, olha o vento, esse vento não é para chuva, está espalhando as nuvens. E vai acontecer. Jesus fala assim, vocês são hipócritas. Vocês sabem discernir o aspecto da terra e do céu, mas vocês não sabem discernir os sinais da vinda do Filho do Homem. Todos aqueles que se assentam para ouvir pregações de falsos pastores não são inocentes, são culpados. Porque temos a palavra de Deus e não somos como os bereanos, não queremos analisar para ver se o que aquele pastor está pregando está certo ou errado. Nós não queremos. Naum capítulo 1, versículo 2 diz: o Senhor é um Deus zeloso e vingador. Zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. Meu Deus do céu, o Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. Pastor, mas eu não sou inimigo de Deus. O que é que Tiago fala? Que aqueles que querem ser amigos do mundo constituem-se inimigos de Deus. Qualquer parcialidade que você tiver com o mundo, você se tornou inimigo de Deus. Bebida, prostituição, cigarro, adultério, fornicação, mentira, o efeminado, tudo que envolve
o homossexualismo, tudo isso, você se tornou inimigo de Deus. Inimigo de Deus. Naum diz, ele é um Deus vingativo, um Deus cheio, não tem uma parcialidade de ira, não é pouquinho. Naum capítulo 1, versículo 2 diz que ele é cheio de ira, cheio de ira. E a Bíblia diz que o Senhor toma vingança contra os seus adversários e ele reserva a indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, jamais inocenta o culpado. Outra versão diz, ele não terá por inocente o culpado. É culpado, acabou e não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Todos que tiveram conhecimento da verdade e esses não o praticam, está sobre condenação de juízo. Do mesmo modo, para aqueles que invertem a verdade de Deus em mentira, para se assegurar aos membros da igreja. Tem muitos pastores que não pregam a verdade com medo da igreja esvaziar. Tem muitos pastores que não pregam a verdade porque tem muita gente que dá bom dízimo na igreja e essa pessoa vai sair. Tem muito pastor que não prega a verdade porque tem gente em adultério que dá muito dízimo. Então ele vai segurar, não vai falar de adultério. Porque se falar que tem que casar, não pode ficar na fornicação, a Bíblia mesmo fala que os fornicadores não herdarão o reino dos céus. As pessoas não querem ouvir isso. Mas os pastores não querem pregar, porque vão perder membros. Eu prefiro que você saia da igreja por rejeitar a verdade, do que eu reter esse evangelho e eu ser condenado no seu lugar. Eu prefiro falar a verdade. Quer sair da igreja? Agora a decisão é sua, não é mais minha, porque eu falei o que está escrito. Está escrito na palavra de Deus. Se você ler Romanos capítulo 1, 18, Romanos 1, 18 diz, a ira de Deus se revela dos céus contra toda impiedade e perversão do homem, que detém a verdade de Deus em mentira. Eles invertem a verdade de Deus em mentira. Porquanto, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Tais homens, a Bíblia diz assim, continuando Romanos 1, 19, tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus raciocínios, obscurecendo-lhe o seu coração insensato. Ou seja, a ira de Deus está sobre aqueles que invertem a verdade em mentira. Sobre mim não está, graças a Deus. Porque eu prefiro pregar a verdade do que a ira de Deus está sobre mim. Amém? Amém, gente? Amém. Eu prefiro pregar a verdade, mostrar a realidade. Se fosse possível, então nós arrancaríamos essas páginas da Bíblia, jogaríamos no lixo e ficaríamos com o Salmo 91, com o Salmo 23 e etc e tal, e tá tudo certo, pastor, é isso que eu quero. Não. Ou você pratica Gênesis, Apocalipse, ou a Bíblia não serve para você. As pessoas pegam somente aquilo que lhe apraz, aquilo que é do seu desejo. Por isso que, através de tudo isso que falamos até agora, revela que a falsa religião, ela é condenada. Condenada. Isaías 66 mostra que o povo se apoiava no santuário, praticavam as cerimônias que a lei de Deus deseja, porém ao mesmo tempo que saíam do templo, iam apresentar sacrifícios a outros deuses. Deus mesmo diz, o céu é o meu trono. Ou seja, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa, Deus fala assim, que casa vocês poderão apresentar a mim ou construir para mim? Como poderão vocês construir uma casa onde eu pudesse morar? A Bíblia diz que Deus não habita em templo feito pela mão do homem. A partir do momento que acabou o culto, nós vamos para casa. Isso aqui vai ficar um lugar vazio, não vai ter mais nada aqui. Não vai ter Espírito Santo, não vai ter glória de Deus, não vai ter nada. Vai ficar um salão vazio com nada. Por quê? Porque o Espírito Santo não habita nisso aqui. Ele habita nisso aqui, dentro da gente. Coríntios 3,16 diz, não sabeis vós
que o vosso corpo é templo de Deus e Ele habita em vocês? Então, quando nós saímos, Ele vai com a gente. Esse mesmo Espírito que está aqui com a gente é o mesmo que nós vamos levar para casa, para nossa família poder experimentar desse Espírito. A falsa religião, ela nunca irá revelar o nosso estado de espírito, nunca vai revelar. Sempre irão tentar mostrar um lado de bondade dentro do homem, a qual a palavra mesmo revela que não existe. Não existe isso. A gente acabou de ler. Deus falou assim, porque a minha mão fez todas as coisas, e todas elas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para qual eu olharei é aquele que é aflito e abatido de espírito, que treme diante da minha palavra. Deus fala assim, o homem para aquele que eu olharei, em outras palavras, é aquele que angustia a sua alma, coloca para fora, através do vômito da alma, o seu pecado, enjoado pelas suas iniquidades, é o abatido de espírito, que treme diante da minha palavra. Romanos 3,10 diz, a gente falou no começo, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram e se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Não há um sequer. Somos pessoas corrompidas, sempre destinadas a realizar nossos desejos e as nossas cobiças. E após tantos pecados, somos igual ao povo de Isaías. Mesma coisa, que achamos que o templo é necessário, e não é. Há pessoas aqui que falam assim, pequei o dia todo, eu vou para a igreja e vai tudo se resolver. Não vai. Há pessoas que pecaram a semana toda, e vou chegar no sábado lá, vou pedir perdão e tudo. Não vai. Adianta, não vai resolver. A Bíblia diz que é de honra a honra, glória em... A caminhada de um cristão é constante em cima da santificação. A Bíblia diz assim, que sem santidade ninguém verá a Deus. Livro de Hebreus 2. Sem santidade ninguém verá a Deus. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Porém eu vos digo que a carne é fraca, porém o Espírito está preparado. A carne é fraca. Não deis lugar ao diabo. Tiago diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Resistência, luta constante, uma luta contra nós mesmos. Vencer o diabo não é imposição de mão, é luta contra nossas próprias vontades. Não adianta ligar para o pastor, não adianta pedir campanha, não adianta ligar para os obreiros, pastor, ora por mim, para que eu possa ser liberto. Não vai acontecer nada. A Bíblia diz que eu só posso fazer com que o diabo fuja de mim, é resistindo. Não adianta chegar contaminado de pecado, peca o dia todo, adoidado, tudo que a Bíblia condena, você faz, e achar que um culto vai resolver a sua vida. Não vai. Não vai. A Bíblia diz assim, o reino dos céus, ele é tomado por esforço, e somente aquele que se esforça se apodera dele. NTLH, nova tradução da linguagem de hoje. O reino dos céus é tomado por violência, luta, guerra constante, todo dia, toda hora, todo momento. Como eu falei, somos pessoas corrompidas, sempre destinadas a realizar os nossos próprios desejos, nossas próprias cobiças. E após tanto pecado cometido, somos igual ao mesmo povo de Isaías capítulo 66. Mas Isaías 66:3 diz, porém há pessoas que matam um touro para oferecerem sacrifício, e ao mesmo tempo matam também um homem. Ou seja, imolam o touro e são homicidas. Oferece a Deus um sacrifício de um cevado, de um novilho, e ao mesmo tempo matam uma pessoa, são homicida. A Bíblia diz assim, que aquele que trata o seu irmão mal é um homicida.
porque sabemos que nenhum homicida terá parte no reino do céu. Se você odeia o seu irmão, a Bíblia diz que você é um homicida, sem precisar dar um tiro em ninguém, mas só pelo ódio que você sente no seu coração por alguém, você se tornou um homicida. A Bíblia diz assim: quando você for colocar sua oferta no altar e lembrares que o teu irmão tem algo contra ti, a Bíblia não está falando assim, se você lembrar que você tem algo contra o seu irmão, não, a Bíblia diz que você lembrar que o teu irmão tem algo contra ti, reconcilia-te depressa antes que ele te entregue ao meirinho. Depois, fazendo isso, você vai, coloca a tua oferta no altar e assim o Senhor se agradará dela. Odeia o irmão? É homicida. Odeia o amigo, o irmão, não é irmão de sangue somente. A Bíblia diz que são homicida. Aí Isaías fala que o mesmo que imolava um boi para oferecer de sacrifício ao Deus, era o mesmo que era um homicida. Qual é o seu sacrifício hoje, nessa noite? É o sacrifício do Velho Testamento? É oferecer a Deus o cereal? É oferecer a Deus a pombinha? É oferecer a Deus o bode, o touro, a ovelha? É oferecer a Deus o dízimo da terra, do cereal, não é dinheiro, é o dízimo da terra, é isso que é o seu sacrifício? Não. Romanos capítulo 12, Paulo mesmo fala assim: rogo-vos, pois, pela compaixão de Deus. Em outras palavras, rogo-vos, por favor, pelo amor de Deus, rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo e santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O vosso culto racional. E não vos conformeis com esse... E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Qual que é o meu sacrifício? Isso aqui que a gente está fazendo agora, o culto racional. Então vamos lá. Vamos pegar Isaías 63 de novo, 66, 3. O mesmo que vai imolar um boi para sacrifício é o mesmo que é um homicida. O mesmo que apresenta o sacrifício aqui dentro, suas orações, seu clamor, seu ouvido para ouvir a palavra, é o mesmo que lá fora é um assassino, que mata o seu irmão com palavras, o ódio do coração. Mesma coisa. Deus fala ainda assim: há pessoas que matam uma ovelha como sacrifício e também enforcam um cachorro, quebram o seu pescoço. Há pessoas que me oferecem cereais e me oferecem também sangue de porco. O sangue de porco no Velho Testamento é algo imundo, é algo impuro. Deus fala assim: há aqueles que me oferecem o cereal e ao mesmo tempo o sangue de porco. Há aqueles que aqui dentro oferecem o seu culto racional, mas a Bíblia diz que também são imundos, impuros, oferecem para Deus o profano. Malaquias capítulo 1, versículo 1, peso da palavra do Senhor contra o sacerdote de Israel. O que ele fala? Vocês, ó sacerdotes, apresentam no meu altar o animal cego, o animal coxo, o animal profano, e vocês dizem: está tudo bem? Por que vocês não oferecem aos seus governadores para ver se eles vão ter agrado de vocês? Não. Deus fala assim: se eu sou Deus, o Pai, cadê a minha honra como Pai? Oferecemos tudo de bom para os outros e para Deus o que é imundo, o que é profano. Há pessoas que queimam incenso a mim, Deus fala, queimou incenso para Deus, mas ao mesmo tempo adoraram uma imagem de escultura, ídolos feitos pelas suas próprias. Ou você acha que não tem gente na igreja que vem, ouve a palavra e tem uma imagem de escultura em casa? A Aparecida, a Maria e etc e tal. Não tem? Claro que tem, gente. Isaías 66, 3 em diante fala isso. Queima o incenso para mim. Ou seja, o que era o incenso no tempo do Velho Testamento? A oração dos santos. A Bíblia diz que a fumaça do incensário subia aos céus e chegava até as narinas de Deus. Então ele falava assim: eles oram na igreja, mas quando chegam em casa se prostram diante das suas imagens
de escultura, os seus ídolos feitos com as suas próprias mãos. Essas pessoas resolveram fazer o que querem e têm prazer nas suas ações nojentas. Por isso eu decidi fazê-las sofrer e resolvi descarregar a minha ira, o meu castigo sobre eles, de quem eles têm medo. Deus fala isso em Isaías 66. Acabamos de ler? Sim ou não? Vocês querem que eu pare, gente? Passou do horário já. Querem que eu pare? Deus continua falando assim: eu chamei. Deus fala: eu chamei, mas ninguém me respondeu. Eu falei, mas ninguém me deu atenção. Pelo contrário, fizeram o que me desagrada, escolheram coisas que me aborrecem. E nossa vida hoje, como Deus fala, e puxamos para a atualidade, há pessoas que oram com a sua boca e maldizem os outros. Há pessoas que clamam a Deus com a sua boca, mas da sua boca só saem palavras ociosas, palavras de baixo escalão, palavrões. Há pessoas que tomam a ceia na igreja e em casa bebem do copo de bebida alcoólica. Há pessoas que levantam suas mãos em adoração a Deus dentro do culto do santuário, mas ao mesmo tempo em casa usa as mesmas mãos para se satisfazer das suas promiscuidade sexual. Estamos fazendo a mesma coisa que Isaías está falando, meu Deus do céu. Ou seja, qual a diferença? Nenhuma, não é mesmo? Nenhuma diferença. Deus fala assim: a colheita dos ímpios, que recebem sua recompensa no último dia, é o furor de Deus, de comida e de vinho, Agade e Amém. E os deuses da sorte e do destino eles ofereciam, mas a Deus não ofereciam nada. A Deus eles não ofereciam nada. Isaías 65:12 diz: pois então o destino de vocês será morrer a espada. Eu farei com que todos fiquem de joelhos para serem mortos. Eu estou lendo na nova tradução da linguagem de hoje. Você pode ler Isaías 65:11 em diante. Vai falar a mesma coisa. Deus falou: pois eu chamei, mas vocês não responderam. E eu lhes falei, mas vocês não deram atenção. Pelo contrário, vocês fizeram o que desagradava a Deus. Portanto, o Senhor Deus diz: aqueles que me servem, agora é para aqueles que servem a Deus. Agora é para aqueles que são justos. O que vai acontecer no último dia? Aqueles que me servem terão comida, bebida, mas vocês, ímpios, iníquos, passarão fome e sede. E o meu povo serão felizes. E vocês, ímpios, iníquos, serão humilhados. O meu povo, eles cantarão, cheios de alegria. E vocês, carregados de pecado, vocês gemerão de tristeza, chorarão com o coração cheio de angústia. Eu, o Senhor, Deus, os matarei. Quem vai matar? Pastor, eu conheço aquele Deus que aceita tudo, pastor. Eu ouvi falar do Deus tão bom. Eu não quero esse Deus, não. Então você não quer o Deus que é bom e que é ruim. Porque o mesmo Deus que é bom, ele também é ruim. Porque eu amei a Jacó e odiei a Esaú. Hã? Um Deus que odeia? É. Neemias falou que Deus é um Deus horrível. Um Deus horrendo. A palavra fala isso. O problema é que a gente conhece um lado e o outro. O problema é que a gente conhece o Deus que faz tudo, mas não faz. Ele faz tudo conforme a sua vontade e não conforme a nossa. E não conforme a nossa vontade. Isaías 66:15 diz: o Senhor Deus virá no meio do fogo, os seus carros de guerra são como uma forte ventania, e ele virá descarregar sobre os inimigos a sua ira furiosa e as chamas de fogo do seu castigo. Com o fogo e com a espada o Senhor vai castigar o mundo inteiro e matar muitos dos seus moradores, o Senhor diz. Existem pessoas que se purificam com cerimônias religiosas para entrar nos jardins sagrados, junto com os sacerdotes que vão no meio delas, a Bíblia fala. Além disso, essas pessoas comem carne de porco, comem ratos e outras comidas impuras. Deus fala assim: elas serão mortas, diz o Senhor. O castigo dos ímpios
eis que virá como tormenta. O castigo dos ímpios vai vir como? Como tormenta. Não haverá ninguém que poderá escapar daquele grande dia, porque ele virá como um fogo abrasador. Coisa incrível, meu Deus do céu, que eu li hoje em Lucas 23, 27, Jesus na via dolorosa, as mulheres junto com Jesus, essas mulheres choravam diante de, olha como é forte isso, no livro de Lucas 23, 27 diz que elas caminhavam com Jesus chorando, vendo Jesus apanhar, uma grande multidão seguia, nela havia algumas mulheres que choravam, se lamentavam por causa dele. Jesus virou para ela, mesmo sangrando, Jesus virou para essas mulheres e disse: mulheres de Jerusalém, não chorem por mim, não chorem por mim, olha como é forte isso, mas chorem por vocês e pelos seus filhos, porque chegarão um dia, Jesus falando, não chorem por mim, chorem por vocês, porque chegará o dia em que todos vão dizer: felizes são as mulheres que nunca tiveram filhos, que nunca deram à luz e que nunca amamentaram. Jesus fala assim: chegará um dia que muitos hão de gritar, que todos vão dizer às montanhas: cai em cima de nós, ó outeiros, cai em cima de nós, ó montes, e nos cubram, porque nós não vamos suportar. Jesus disse assim: isso tudo já é feito quando a lenha está verde. O que acontecerá então quando ela estiver seca? Por que Jesus falou assim? Que se já fazem com a cana verde, imagina com a cana seca. Se já fizeram com Jesus verde, que dá fruto, imagina para aqueles que não dão, que são secos. O que se faz com a figueira que não dá fruto? Corta-o e joga no fogo. Joga no fogo, meu Deus. Apocalipse, capítulo 6,15, nós já estamos encerrando, por favor. Apocalipse 6,15 diz: então os reis do mundo inteiro, os governadores, os chefes de militares, os ricos, os pobres, os poderosos e todas as outras pessoas, escravos e livres, se esconderam nas cavernas e debaixo das rochas das montanhas e gritavam para os montes e para as rochas: cai sobre nós e nos esconde dos olhos daquele que está sentado no trono e nos protejam da ira do Cordeiro, pois já chegou o grande dia, o dia da ira deles, e quem pode aguentá-la? Quem poderá aguentá-la? Por isso que nós temos oportunidades nesse exato momento de rever nossos conceitos, se realmente estamos agradando a Deus ou não, se estamos ou não agradando a Deus, para que não venhamos ser pegos de surpresa. Paulo fala assim, 2 Coríntios 13, 5: examinai-vos vós mesmos, se realmente estáis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, vírgula, se é que já não estáis reprovados. Paulo falou assim: a gente tem que se examinar, a gente tem que provar a nossa fé, a gente tem que ver realmente se Jesus habita dentro da gente, se é que a gente já não está reprovado. Faça essa autoanálise, coloque em prática o que foi pregado hoje. Prática. Eu sei que muitas pessoas não gostam disso, mas não tem problema. Gostando ou não, tem que ser pregado esse evangelho. Paulo fala assim: ai de mim, se não pregar o evangelho. Ai de mim, se eu não pregar o evangelho. Por isso que eu prego. Eu não passo a mão na cabeça de ninguém. Sabe por quê? Você quer saber mesmo? Uma das maiores provas de amor de alguém é quando ela fala a verdade. Por que o pastor ama a sua igreja? Porque ele mesmo dá a sua vida por ela. Me dói no coração, por isso que eu ria no meu quarto hoje, de nervoso, falando: meu Deus, será? Será, meu pai? Sim, tem que ser isso mesmo. A igreja de hoje em dia está corrompida, está inchada de pecado. Eu não quero uma igreja cheia de pessoas vazias. Eu prefiro uma igreja vazia
de pessoas cheias de Deus. Amém? Por isso que nós pregamos dessa maneira, para que você seja vazio do mundo e cheio do Espírito Santo. Amém? Vamos ficar de pé, aplauda ele bem forte que ele merece, em nome de Jesus.